Seja bem-vindo a mais um TSA Cast hoje, meu amigo. Eu estou com um irmão que ele é literalmente um irmão. Por quê? Porque além de amigo, cliente, parceiro, ele é Vascaíno! Então, primeiramente, Vasco da Gama. porra. E ó, esse convidado é extremamente especial. A gente trouxe esse cara de Portugal para estar aqui no Piauí gravando esse TSA Cast para você. Então, irmão, isso aqui vai ser absoluto cinema. Vai ser bom demais, vai ser bom demais. Meu amigo, mais conhecido como Testinha, mas muita gente conhece como Rafael Testa, o bancário que conseguiu ser inteligente o suficiente para virar empreendedor digital. Esse gancho aqui é pesado, viu? É bom. Irmão, seja bem-vindo ao TSA Cast. Conta pra galera que não te conhece ou que tá assistindo esse podcast pela primeira vez. Quem é você, o que você faz e as coisas maravilhosas, além de torcer pro Vasco, que você proporciona pro mundo. Irmão, primeiramente, agradecer aí o convite da Tráfego SA, por onde eu sou cliente, parceiro, Deixa eu só amigo. ajeitar aqui pra tu não ficar com o bicho na cara aqui. Vou... Lá ele, pra ficar com o microfone. E, porra, obrigado mesmo pelo convite. Eu vim lá de Portugal, que pra Teresina é um prazer, porque, cara, tu é um grande irmão aí que contribuiu muito com as minhas empresas, então tá aqui falando com você, cara, é um enorme prazer. Vamos lá, cara, pra me apresentar, meu nome é Rafael Testa. Eu, depois de 15 anos praticamente trabalhando em bancos, tava no meu auge da minha carreira para virar superintendente, diretor do banco, eu cometo a loucura de pedir demissão, aonde todo mundo, do meu pai aos meus amigos, aos meus chefes, falam: "Tu é maluco, cara? Tu vai virar diretor do banco, tu vai pedir demissão. Tu vai pra onde? Tu vai pra XP?" Foi mesmo, assim mesmo. Foi. Eu falei: não vou pra XP não. Eu vou criar uma empresa na internet que vai revolucionar os profissionais do mercado bancário. Porque, não sei você é bem atendido pelo seu banco? Só porque tu me indicou o gerente tudo. Mas se a gente for pesquisar com a galera, Eu não era. Mas ó, só passou porque eu te indiquei, né? Luiz, Cassandra, Vitor, todos os 3 gerentes que me atendem hoje foram indicados por Rafael Testa. Mas aí, todos se são você, ó, que blacks. estão assistindo aqui, possivelmente você não é bem atendido pelo seu banco, né? E eu era o bancário que eu era bom pro cliente e bom pro banco. Muitos bancários são até bom pro banco, mas não é bom pro cliente. E eu era esse cara. Eu falei assim, eu vou ensinar os bancários a serem iguais a mim, porque tu vê os clientes insatisfeitos, os clientes indo para a XP, para o BTG, para o Nubank, os grandes bancos perdendo, grandes clientes perdendo share de mercado. Falei, eu vou melhorar os profissionais do mercado. Peço demissão e aí eu crio a Black Bankers, né, que foi a primeira empresa digital lá em 2018. Lá no, Eu comecei antes de pandemia, assim, não tinha nem... Porque a pandemia... Eu também sou aluno do Fórmula de 2018, março de 2018. O meu é a turma depois, eu sou de maio de 2018. E aí eu estudo o mercado digital, entendo assim, será que tem bancários no Brasil que gostariam de aprender comigo a ser um bom bancário? Aí eu fiz um trabalho que eu chamo do PhD, né? O que é o PhD? Não é aquilo não que você faz um mestrado, não. Você avalia o seu nível de paixão, P. Eu gosto muito de mercado financeiro. Aí tem o habilidade, que é o H. Eu tenho habilidade para ensinar pessoas a gostarem de trabalhar em mercado financeiro? Porra, Eu acredito que eu tinha. PhD, eu já sei Eu o que acredito é que eu tinha. O D é demanda. Qual o tamanho do mercado? Eu era um cara que ganhava muito bem no banco. Vamos lá, eu ganhava... Peraí. Vamos voltar pro PhD, porque quem não fez nunca um PhD tem a oportunidade de fazer agora. Tem que fazer, irmão. Explica a fórmula de novo, Testa. Vamos lá. Para mim, se Caralho, você quer entrar no mercado de isso infoproduto, é você tem que muito fazer um bom, exercício de PhD. Avaliar o seu nível de paixão para fazer isso, porque romantizam muito o mercado de infoproduto, mas a gente trabalha pra caramba. Então, se não tiver paixão por trás, tu vai falar assim, eu não aguento mais ligar a câmera. Então, tem que ter paixão. Só que não adianta você ser apaixonado por um tema se você não tem habilidade para falar sobre ele. Então, a habilidade na internet é muito importante. Eu acredito que o infoprodutor, para ele ter sucesso, ele tem que ter um outro tripé. Então, o PhD já é um tripé. O H, ele tem que ter um outro tripé dentro dele, que, na minha opinião, é ele ser um pouco influencer, ele ser um pouco marqueteiro e ele ser um pouco professor. Porque você vê muito
infoprodutor que ele vai ser muito professor e ele não é influencer nem marqueteiro. Exato. O que acontece? Ele é chato. Exato. Ele não vende. Aí você tem o infoprodutor que ele é marqueteiro e ele é influencer. Ele não é professor. Esse cara até vende pra caramba, mas ele não tem LTV, porque quando o cliente compra, ele não é professor, ele não sabe ensinar. Então, ou seja, o cliente não renova, não compra, o Reclame Aqui está lotado, não tem o que o mercado hoje está pedindo muito, que é o LTV, a manutenção do cliente. Então, voltando ao PhD, o H é habilidade. Então, você tem que desenvolver essas 3 habilidades. Ser um bom professor, mas você tem que ter a veia influencer, porque a gente vive um mercado do infotenimento, informação com entretenimento, né? E você precisa ser marqueteiro. O marqueteiro é aquele cara que converte. É verdade. Beleza? E aí vem o lado do D. Quando eu peço demissão, na verdade, não no momento, mas antes, eu falei, eu tenho uma carreira que muitos desejam, que pouquíssimos bancários conseguem. Eu vou pedir demissão por uma ideia? Não. Não é só por paixão e habilidade. Eu fiz um trabalho de demanda. Quantos bancários tinham no Brasil na época? Entre 400 e 500 mil profissionais. Nossa. Trabalhando em Itaú, Santander, XP, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa, Sicredi, Sicobi. Bom, todos os players, né? Eu falei assim, se eu pegar 5% desse mercado, um market share conservador, e eu pegar um produto com um ticket de 4 mil, quanto é 5 mil vezes 4 mil? 20 milhões de reais. Falei, por 20 milhões de reais vale um pedido de demissão. Pode ser mais? Pode. Posso cobrar tickets maiores? Pode. Então, o mercado que vale eu pedir demissão de uma carreira tão promissora e rara de se conseguir sucesso para montar a Black Bankers, que eu montei lá em 2018. A gente já faturou, sei lá, deve estar próximo dos 30 milhões aí nesses anos todos. E isso me abriu outros leques. Primeiro, porque eu continuo recebendo as demandas que eu recebia no banco. Tem muito empresário que eu atendia no banco que precisa de apoio de gestão financeira, gestão de equipe, gestão de vendas. Você vive muito isso. Empresários que são fortes no offline, mas são muito ruins no online. Eu continuo recebendo essa demanda até hoje. Aí eu tenho a Black Business, que é esse meu outro braço, que da Black Business nasceu um braço específico no mundo de bar e restaurante, por meio da Escola da Saideira e da Escola do Delivery, que são 2 empresas focadas em ensinar gestão e vendas para bares e restaurantes. E com a minha esposa, a gente é casado no momento que nós estamos gravando aqui há 14 anos, e a gente já se separou. A gente ficou 1 ano separado, eu e Magda. Não sei se você sabia dessa história. A gente ficou 1 ano separado, e aí a gente ajuda o casal a não passar pelo que a gente passou, numa mentoria de casamentos que é tocadas pela Magda. E aí, o nome é Mentoria Magnífica, porque Magda Magnífica, e o nosso foco é resgate de casamentos para evitar uma das coisas piores do mundo para uma família, que é a separação. Então, hoje eu tenho esse ecossistema de negócios aí. Então, a gente está falando que o Testa, ele tem Black Bankers, ele tem a Black Business, ele tem o Magnífica, e ele ainda tem também o braço de restaurantes. Então a gente está falando de 4 mercados completamente diferentes. 4 nichos diferentes. Hoje eu vou até mudar os conceitos da pergunta, porque eu gostei muito do PhD. Mas eu vou te perguntar uma coisa. Quando você entrou no mercado digital, tu destinou muita força para Black Bankers. O produto do bancário, porque até então ali era a minha vida, né? Quase 15 anos em banco. Qual foi a virada de chave para ti que tu olhou assim, cara, eu realmente dei certo depois disso? Você deve ter vivido a mesma coisa que eu vivi. Quando você tem um primeiro sucesso no digital, você acaba dentro do que você viveu antes e dentro do próprio mercado, você acaba virando uma vitrine, né? Você acaba... Quando a gente, no meu caso, acho que é parecido com o teu, eu sou um emergente. Se eu pegar a minha origem, eu morei até meus 25 anos num dos bairros mais perigosos do Rio de Janeiro. Então, quando a tua vida fica um pouquinho melhor, as pessoas percebem e aí começam a perguntar. Pô, cara, o que você fez? Pô, onde foi isso? Onde você aprendeu? O que você está fazendo? Então, quando
eu percebi aquele primeiro sucesso da Black Bankers lá, que o mercado fala hoje dos 6, 7 dígitos, né? E tem as teorias. Não, você demora 7 lançamentos para fazer o primeiro 6 dígitos, né? Cara, a gente fez ali no segundo lançamento, já fez 6 dígitos. No primeiro a gente fez 60 mil reais. Que em 2018, 60 é como se fosse, sei lá, 200 hoje, né? Então, quando você tem essa visibilidade pelo teu primeiro sucesso, é muito natural pessoas te procurarem. Como eu falei, eu tenho 2 vidas, né? A vida do mercado financeiro e a vida do mercado digital. Eu tenho clientes hoje, mesmo 7 anos fora da atuação em bancos, que eram meus clientes no banco, como eu falei, muito fortes no off, mas que não são ninguém, ou são muito pequenos no online. Eles falam, Testa, eu preciso trazer meu negócio para a internet. Que não existe empresa que não esteja na internet. Isso não existe. Você tem que estar. Aí o que eu faço? Estruturo isso para ele. Só que também tem a demanda da galera no digital, que acaba vendo as minhas estratégias com as minhas empresas e fala, Testa, eu quero implementar isso aqui no meu negócio digital, ou quero fazer alguma coisa desse gênero parecido. Eu gosto dos teus anúncios, eu gosto do teu jeito, eu gosto do teu jeito de falar. Pô, me ensina a ser posicionado. Eu tô muito nulo na internet, me ajuda a ter... A gente tem na Black Bankers o pé na porta, né? Que inclusive é um dos nossos lemas, digamos assim, né? Então, pô, como é que eu sou pé na porta? Eu falo assim, tá disposto, irmão? Porque você é pé na porta na internet, tem um lado bom e um lado ruim. Porque o lado ruim é que você vai receber um possível haterismo, mas vale a pena, tá top. Tá dando bom. Então, bora. E aí é isso, cara, você começa a ter um efeito colateral daquele teu primeiro sucesso. Uma das coisas que eu percebo em você é que eu me identifico muito contigo sobre isso também, porque você não perdeu a essência. Você é o cara... Cara, eu te acompanho desde a época que a gente começou a estar no Insider junto. Porra. Nos primórdios. Então, sei lá, 2019? 20. Cara, pô. Então, a gente... Eu tô no Insider de 2018. Eu entrei um pouquinho antes. 2021 eu fui pro Plat e tudo. E a gente foi junto pro Plat. Foi junto. Foi 21. Foi junto pro Plat. E uma das coisas que eu mais vejo e admiro e olho em você, que eu tenho muita... Eu vejo que você nunca perdeu sua essência. E isso é uma das coisas que, pra mim, cara, eu vejo seus stories, é você com seu pai, com sua família, com sua filha. É um exímio cantor, pra quem não sabe. Mas, cara, isso é uma das coisas que às vezes eu acho que falta no digital. Eu acho que as pessoas, elas ganham dinheiro e perdem a essência. Ou então a essência delas sempre foram aquela e elas só precisavam de dinheiro para mostrar a verdade. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque eu sou muito crítico em relação a isso. Eu, tipo assim, porra, eu já falei, inclusive, para amigo meu pessoal, eu digo, irmão, eu posso estar fazendo 9 dígitos, você vai ver eu sentado na porra de um bar tomando a cerveja com você. Se eu tiver que estar no evento e ter segurança ao meu redor, mano, não sou eu. Não sou eu, você vai saber que não sou eu. Eu conheço todo mundo da alta cúpula, mas eu gosto de estar no meio dos meus. Então, assim, eu sou esse cara, eu sou muito crítico em relação a isso. E eu vejo que você tem essa vertente. E eu queria, assim, é muito simples para mim chegar e dizer assim, cara, eu acho que é por causa disso. Mas, cara, será que eu não tô sendo crítico por causa do meu jeito? Mas quando eu olho para pessoas... Inclusive, a gente fez um podcast aqui com ele recentemente, o Euro, você... cara, o Tabari, André Cia, são pessoas que nunca perderam suas essências e têm resultado pra caramba no digital. Então, eu queria que literalmente você me falasse assim, cara, por que você não mudou? Eu acho que pra gente conseguir alguma coisa na nossa vida, conhecimento e estudos é fundamental. Uma coisa que eu estudo muito é o estoicismo. Eu gosto também. Quando você vai ler sobre o estoicismo, você vê várias nuances, né? Uma delas é sobre virtudes e índole. O que eu aprendi, mesmo morando perto da favela, uma favela mais perigosa, eu tive uma criação, tive uma formação pelos meus pais de virtude e índole. Eu fui aprender estoicismo lá na frente, mas quem me ensinou estoicismo foram os meus pais. E aí, com isso,
eu vou fazer agora um paralelo com o que você se vê no mercado digital, você vê a vantagem dos estereótipos, a vantagem dos personagens. E quando você cria o personagem da ostentação, o personagem da riqueza, quando eu falo riqueza, é a riqueza material, Uhum. né? Você vê que muitos vão para esse lado, só que dá certo. Vende. Vende, dá certo. Só que acontece, quando você vem com as suas virtudes e suas índoles, a partir do que você é criado ou pelo que você estuda, você acaba acreditando que o sucesso real, ele é advindo do quanto mais você é você. E aí, Pô, ele tá cheio de tô frase de filosofando? efeito, né, velho? Pera aí, não. Tô filosofando muito? Essa foi boa. O sucesso real vem. De quanto mais você é você. Porque tem o sucesso real e o sucesso do travesseiro, né? Na verdade, o sucesso do travesseiro é o sucesso real. Que você dorme, fala, pô, tô sendo eu pra caralho. Enganei ninguém. Tô sendo eu, cara. Só que tem outras pessoas que se vestem com uma máscara na internet. Não tô dizendo que é errado, não, tá? Aqui não tem, Não tem não julgamento. tem julgamento. Tô falando que a minha opção é eu falar do meu eu. E se for para ser alguma coisa, vai ser a partir do eu. E isso faz um link até com a Black Bankers. Por quê? Quando eu fiz lá em 2018 o Business Plan na Black Bankers, olha a minha ideia inicial, tá? Inclusive, galera, não cometam esse erro. Eu pensei assim, meu público é o bancário. Quem é o bancário naquela imaginação padrão? O cara do terno, né? O cara que mexe com investimentos. O bancário aquele cara que cresceu no banco. É o cabeça branca, de terno. E aí, quando eu montei a Black, eu falei assim, eu sempre fui cara de molecão. Eu tenho 40 hoje, cara de molecão. Imagina eu com mais novo, né? Eu pensava assim, eu não vou ter sucesso com a Black Bankers porque eu preciso de um cabeça branca do meu lado. Eu prospectei na época diretores de banco para serem meus sócios. Todos negaram, graças a Deus. Porque eu estaria dividindo um bolo, talvez nem tivesse dado certo. Olha que loucura. Mas por que eu estou falando isso? Todo mundo negou, eu já estava com a ideia e fui ser o Rafael Testa. Rafael Testa, para falar com o bancário. Tu acha que eu fazia vídeo de blazer e roupa social? Era blusa preta, falando palavrão, porque eu conversava sobre coisas de valor sobre ser bancário, mas eu conversava com ele com a vestimenta do bancário depois das 18. Sacou? Saquei. Era tipo eu no bar, ou eu, depois do expediente, trocando ideia com ele sobre carreira. Pô, irmão, faz isso aqui. Caralho, filho da puta, por que tu não fez isso aqui? Esse jeito, pé na porta, palavrão, meio carioca, e de blusa preta, não de terno, eu me conectei com o meu público, porque quem tava falando com ele ali era o Rafael Testa literal. Não era um personagem blasé de terninho falando, oi, bancários brasileiros, eu vou fazer você ser um bancário de alta performance. Eu tenho certeza, irmão, que isso não funcionaria. Acho que funcionou pela essência da tua pergunta, porque eu fui muito eu. E aí eu conectei, não com um bancário dentro da agência bancária, eu conectei com um bancário, quando ele sai do banco, ele precisava de um mentor para olhar na cara dele e dizer, papo reto. Eu vejo principalmente essa força que você traz disso de uma forma muito simples, porque a comunicação que você traz dentro da sua verdade, ela é literalmente uma comunicação onde o bancário ele entende, ele consegue distinguir se é para ele ou não, e tá tudo bem se você não vai agradar a todo mundo. Mas, ó, você é a terceira pessoa nesse podcast que a gente tem a mesma percepção. Qual? Seja você, fale palavrão, o Euro falou a mesma coisa, eu penso a mesma coisa, e porque o que eu vejo hoje, e o terceiro ponto é, você não mudou. O dinheiro não te mudou em nada. E como a gente disse aqui, não tem certo nem errado. João, José, Maria, quem quiser fazer o que quiser, faça. Agora, encostar a cabeça no travesseiro toda noite, saber, pô, eu fiz o certo. Irmão. Isso pra mim
Cara, aqui na Tráfego, a gente tem uma conduta que é. Você sabe, você já é cliente nosso há um tempão. A gente tem uma conduta de dizer o seguinte: cada real do nosso cliente vale a pena. Então, a gente tem que fazer cada real do nosso cliente valer a pena. Porque é uma conduta de trabalho que nós temos e é principalmente uma forma de mostrar para o cliente o quanto que a gente se preocupa com ele. De verdade, De genuinamente. verdade. E eu gosto do cliente ter essa percepção real mesmo. Não, os caras se preocupam, os caras estão ali. E isso é uma das coisas que a gente mais entrega dentro da Tráfico. Mas quando eu olho hoje o mercado, tu não concorda comigo que falta isso nas pessoas? Falta, tipo assim, cara, dentro do digital falta mentores, falta pessoas, falta inclusive influenciadores de dizer, irmão, eu não só faço tudo der certo, não, eu faço cagada pra caralho, mas, mano, as cagadas que eu fiz foram essas, não façam só o que eu acertei. Eu até soltei aquela frase lá icônica no carro, que você lembra que eu disse assim, não faça o que eu faço, pense como eu penso. Mas assim, eu queria saber a tua visão, porque hoje eu sinto falta de gente de verdade no digital. Posso dar um exemplo? Pode. Sem falar nomes, Pode porque... dar. Aqui a gente é Não, mas babadeiro aqui. eu não Se vou falar quiser nomes não, falar porque eu não quero nome- gerar Os polêmica. caras estavam até explicando que eu não E era piauiense, pô. em Tá maluco? uma... Ficou famoso aí, durante a pandemia, um grande lançamento aí que rolou. Um grande lançamento e tal. Aí eu fui num Na evento... pandemia? Na pandemia? É uma história não tão nova, mas vale contar. Eu Porque acho que eu sei. foi um grande lançamento. Ih, já sei. Aí eu fui num evento fechado, que tava uma das pessoas, um dos heads que comandou esse lançamento. Pode dizer o nicho do mercado? Não, não vou falar, irmão. Não vou falar. A gente comenta aqui embaixo se você quer que o Você teste... desconfie qual é o Ó, de que eu tô falando. Eu vou saber quem foi. Mas deixa aqui nos comentários quem você acha que foi esse projeto. E ó, aproveita que tá vendo os comentários aí, ó. Curte, compartilha, comenta e se inscreve na merda do canal, senão tu para de receber esses vídeos bons que a gente tá aqui. É isso. Eu ainda vou fazer um fofocalizando do digital. Vocês vão Isso é ver. bom, isso é bom. Mas vai, continua. Aí aconteceu esse big lançamento que foi na época lá como o grande da história do mercado. E pô, logo depois veio essa imersão. Eu falei, porra, eu vou nessa imersão, porque eu quero ouvir os bastidores, quero aprender. Aí fui nela. E aí teve a hora do Q&A. Aí, bom, cheguei assim, eu fiz uma pergunta sobre para essa pessoa, falei, pô, e aí? Qual vai ser a aula que você vai dar dentro do produto que você vendeu? Aí ele, tu acabou de me lembrar. Eu até agora não preparei a minha aula. E já tinha ali 3 meses que tinha ocorrido esse lançamento. Não. Por que eu tô te falando isso? O mercado, até há pouco tempo atrás, ele era extremamente focado em vender. Em vender, em vender e vender. Só que 2025, que está gravando aqui, daqui a pouco vira 2026, isso vai ser uma verdade absoluta. Quem não jogar o jogo do Lifetime Value, do LTV, do cliente fazer um upsell, do cliente renovar e ficar por mais anos, ele não vai sobreviver. E aí, a gente vê, aí, de novo, galera, não tem certo, não tem errado, ele vendeu pra caramba e tá tudo bem. E, cara, tá tudo bem. Mas é do Mas mercado de finanças, eu fiquei muito envergonhado com a resposta, falei, cara, já tem 3 meses que o cara vendeu o negócio e ele mal sequer está se preocupando com a experiência do cara, do cliente que botou dinheiro na empresa dele. E eu vejo isso como um pouco do que nós estamos falando. É uma máscara, sabe? E, de novo, não tem crítica na máscara. Só que vai ter futuro quem só vive de máscara? Não é a máscara que eu boto. Eu não sei se vai ter futuro. Na verdade, se for pegar a história hoje desse player, teve muito futuro. Só que não dá para trazer uma exceção e falar assim, ó, todo mundo tá liberado para fazer isso. Irmão, vai dar merda. Você precisa pensar no seu pós-venda. Eu acho que esse vai ser um dos grandes... Isso é pouco falado no mercado. Quem é o expert de pós-venda hoje? Para tu entregar uma baita mentoria, um baita curso, um baita acompanhamento para o seu aluno. A gente vive num mercado que, se você pegar com a Hotmart, com a Rubla, com quem gerencia as áreas de membros,
4% conclui um curso. Eu cheguei a ter na Black... Só pra ter ideia, tá? Eu cheguei a ter uma turma da Black Bankers que a gente teve 45% dos alunos concluindo a turma. Cara, isso é preocupação com o cliente final. Pô, Testa, se tu fosse bom, tu faria 80. Tu tá no mercado, tu sabe. Às vezes Não dá 10. não depende de você, depende do outro querer também, né? Mas você tem um tipo de programa educacional que 40%, 50%, 30%, 15% conclui, tu já tá no 3 vezes maior do que a média do mercado. Mas por que a média é tão baixa? É sim porque tem um usuário que compra e não assiste, que compra e não está comprometido suficientemente para acontecer, mas tem produtores que entregam produtos muito ruins. Cara, até uma autocrítica aqui. A gente evoluiu o método ACE, acho que umas 30 vezes. Depois a gente transformou no ACE Academy. O ACE Academy ele é atualizado. O ACE Academy só vende uma oferta vitalícia. Pronto, é 4.997, inclusive quem quiser comprar, manda mensagem no direct. A gente vende ele por R$ 5.000 e ele é vitalício. Por quê? Porque, cara, enquanto eu estiver fazendo tráfego, enquanto existir tráfego SA, as estratégias que vão estar lá vão estar atualizadas. E a gente vai atualizando. Só que, cara, tem produtos que eu compro. Eu vou fazer uma crítica para o mercado aqui. Eu odeio comprar. Inclusive, eu falei isso com o euro. Tem muita gente que vende e não faz. Como assim, cara? Irmão, vamos lá. Você é bancário. Você foi bancário 200 anos. Você era um bancário pica. Então, você sabe o que é que um bancário... Tem propriedade para falar, né? Pode falar ou não. Você tem uma empresa do digital, você vive do digital, então você pode ajudar os donos de bares e restaurantes a viverem do digital. Lembrando que meus sócios de bar e restaurante, os caras são os maiores donos de bar, um dos maiores donos de bar e restaurante do Brasil, tá? Só um detalhe. Só um detalhezinho. Eu sou dono da Tráfego SA. Eu sou o CEO da Tráfego SA. Durante muito tempo eu sentei o dedo e bati campanha. Eu tenho propriedade para falar de tráfego. Eu vejo gente comprando produto, curso de gente que nunca fez nada. Que nunca fez nada, pô. Que nunca... O sucesso que aquela pessoa tem é vendendo o próprio produto e ela consegue crescer vendendo o próprio produto e consegue melhorar tudo vendendo o próprio produto. E aí ela diz que é Parece boa uma pirâmide, naquilo, né? mas ela tá naquilo porque ela conseguiu... Cadu, mas espera aí. Cadu, só compro cursos e mentorias e mastermind hoje em dia de quem vende, quem tá operando, de quem... o que faz. Eu falo, Cadu, assim, acho que é legal falar sobre isso, porque a gente também não pode menosprezar algumas classes. Tem a pessoa, então tem 3 tipos de pessoas que ensinam alguma coisa. Aquela que aprendeu algo num livro, numa teoria qualquer e ensina. A grande maioria dos professores no Brasil são assim. Eles ensinam o que aprenderam num livro, eles nunca fizeram aquilo, eles não fazem aquilo, mas aprenderam sobre e ensinam. Mas eles ensinam aquilo que eles aprenderam. Que eles aprenderam, não necessariamente fizeram. Esse é o nível 1. O nível 2 é aquele que fez e ensina, que é um pouco do meu caso. Hoje eu não sou bancário ainda. Eu tive uma carreira bancária consistente, eu fiz e ensino. E tem aquele que é o teu caso, que você faz, tem o fez e o faz. O que faz, ensina. Na minha visão, você tem muito mais valor que eu. Eu não sou mais bancário. Beleza, eu contrato os melhores bancários do Brasil para trabalharem pela Black, mas o Testa não é, eu fiz e ensino. Você faz e ensina. Tem aquele que não fez nem faz, mas ensina, que é o professor. Só que qual é o ponto do nosso mercado hoje? Esse cara que deveria ser pago a preço de professor de colégio público, ele está querendo receber pelo preço do Cadu, que é o cara que faz, é referência, pode cobrar por um high ticket, só que esse cara quer vender pelo high ticket. Só qual é o grande problema? Aí, quem está aqui assistindo esse podcast, talvez não é somente um produtor, é um cliente, é um consumidor. Procura de quem você está comprando. O cuidado que o Cadu falou que procurem saber para comprar um mastermind, uma mentoria, a procedência da pessoa, você como consumidor, você precisa pesquisar a procedência, porque vai acontecer de uma pessoa que nunca fez, que não faz,
só aprendeu porque aprendeu já é fácil. Só que eu ainda sou crítico, testa. O cara que aprendeu e faz, beleza. Ele tem dominância sobre o assunto. Ele é intelectualmente pronto para me ensinar. Pode ser que ele não seja tão teórico ou não tão prático. Mas e quem disse que aprendeu? E nem aprendeu. E nem Ele aprendeu. tá aprendendo Ai, te tá. vendendo. Não, mas aí, irmão, Aí, de novo, é dormir no é. travesseiro, irmão. Mas aí o que a gente tem que fazer, acho que o nosso papel aqui é alertar o consumidor. Se você quer consumir produtos digitais, olha a procedência da história daquele produtor, daquele infoprodutor, daquele mentor. Porque senão você vai cair na mão de um coach, de um enganador. E aí, cara, assim, eu boto um pouco da culpa no consumidor, porque o brasileiro também. tem esse problema. Ele cai no tigrinho, ele cai em vários golpes e cai no golpe do infoprodutor que fala, que ensina mundos e fundos e nunca fez nada. E isso, eu vou dizer um palavrão aqui, mas isso fode o nosso mercado. Sim. Por quê? Porque o maluco literalmente vai ficar totalmente desconfiado de outros produtos, achando que todo mundo é como João, e não é. João fez verdade. merda, José não. Eu recebo muito, como eu falei, tem a Black Business, que é meu braço de. Eu faço muita estruturação de negócio digital. Mas na metade são pessoas que falam, não, porque eu fiz a mentoria do João, Zezinho e, cara, tudo errado, meu Deus do céu. E eu falo assim, calma, respira, vamos lá. Deixa eu primeiro te falar qual é o meu ponto de vista sobre isso. Aí eu falo meu ponto de vista, alguns fazem, alguns outros não fazem. Aí você vê esse efeito que acaba afetando o mercado e atrapalhando o trabalho de quem faz o trabalho bem feito. o que eu vejo hoje é, tipo assim, a gente tem a Tráfico SA, pô, a gente gerencia, a gente fez as contas um dia desse, a gente gerenciou mais de 1 bilhão em investimento em tráfego pago. Em ads. Só eu, sozinho, investi mais de 400 milhões. Eu, Cadu Neiva. Meu time, mais, pô, 600 milhões. Então, a gente já investiu mais de 1 bilhão. Quando a gente olha para esse número, pô, é um número de aprendizado muito grande. A gente foi pesquisar, existe um software, eu nem sei, cara, uma empresa de RP que fez isso para mim. Ela pesquisou qual era o meu nível de relevância para o mercado de business no Brasil e no mundo. No Brasil, eu sou top 5 do Brasil. E do mundo, a gente está no top 50 de relevância. Isso é bom pra Até caralho. pique, Mas isso é bom pra caralho. Só que o que é que acontece? As pessoas, elas, às vezes, elas não buscam a referência do ponto de vista técnico. Elas esquecem que existe uma afinidade, lógico, vai ter gente que vai gostar de mim, vai ter gente que não vai gostar e tá tudo bem, você que não gosta de mim, pode ir pra puta que lhe pariu, que eu não tô nem aí pra você mesmo. Mas quem gosta de mim, obrigado, amo vocês. Mas o que é que acontece? Eu vejo que as pessoas, elas compram muito mais dentro do mercado digital por afinidade do por que por qualidade. habilidade de quem tá vendendo. E ou é só habilidade em venda das pessoas. Eu sou muito crítico em relação a isso. Eu posso dizer que eu sou a pessoa que eu sou a empresa fora plataformas digitais que estou em mais masterminds desse mercado. A gente está em 14 masterminds. E a gente estava em 13, só que a gente está entrando em um agora. No momento que está rolando esse vídeo, a gente está em mais um. Então a gente está em 14. O que acontece? Acontece que eu, hoje, vejo o mercado digital como uma fonte de escala de qualquer negócio, inclusive de negócios ruins. E isso me dói um pouco, mano, porque assim, porra, a gente trabalha tanto, Teste, eu trabalho tanto, você trabalha tanto pra gente fazer as coisas tudo direitinho, irmão, pra vir um filho da mãe, da puta que pariu ele, pra caralho. Mas vou te falar, Cadu, eu trabalhei em banco, como eu te falei. Eu atuei em incontáveis nichos. Construção civil, transportadora, hospital. Meu irmão, muitos nichos. Sempre tem o ruim, que atrapalha o mercado, e tem os bons que se destacam. O que a gente tem que fazer, na minha opinião, é o nosso trabalho. É o seu bom. Inclusive, anota, o 15º Mastermind seu vai ser em Portugal, tá? Porque a gente tá montando um negocinho lá na Europa que... Aí depois a gente fala mais sobre isso. Estarei lá, não sei nem o que é, mas já quero estar lá. Europa, filho, aí esquece.
Cara, agora eu vou te fazer outra pergunta que eu anotei aqui, e agora a gente vai entrar no momento em que eu quero saber a visão do Testa sobre algumas Ei, coisas. Lelê, bora. Eu não vou começar o nosso bate-bola ainda, porque eu vou fazer isso nos 10 minutos finais. Bora. Mas agora eu quero entender o. Vamos lá. Conhecendo a visão do Testa, de empreendedor, de amigo, de pessoa, eu consigo entender muito o que é que você faria nessas situações. Mas existe muitas situações que é o quê? É a previsão do que pode acontecer dentro da sua empresa. Boa. Como assim? Hoje o mercado digital ele é propício por duas coisas. Ele é montado por duas coisas. As pessoas querem faturamento e querem escala de produto. Eu quero vender para mais gente. Quanto mais gente eu vender, mais faturamento eu tenho. Quanto mais faturamento eu tenho, mais eu consigo investir, mais escalar meus projetos. Ponto. É assim que o mercado digital funciona. Vamos entender assim. Só que eu não acredito que o mercado ele funcione dessa forma. Então eu queria saber o que é que você pensa que vai ser o gargalo a nível de escala do projeto, principalmente olhando para o futuro do nosso mercado. Gargalo. Como a gente já falou aqui, a gente vive o mundo dos masterminds há pelo menos aí uns 5 anos, né? E eu vim de um mercado onde vender, que é o mercado financeiro, é uma naturalidade você vender. E principalmente vender aquilo que a pessoa não está procurando. Então, ou seja, você. Vendeu que a pessoa não Pô, está procurando. imagina, vou dar um exemplo claro. Uhum. Trabalhei 15 anos atendendo clientes no banco. Quantos clientes você acha que passou na minha mesa e falou assim: eu quero comprar um consórcio? Quantos você chuta? Zero. Zero. Se eu não vendo o consórcio, eu ia ter vendido 0 consórcio na minha vida toda. Beleza? Aí eu traduzo para o digital. Eu via alguns anos atrás os lançamentos ocorrendo e é aquilo, né? Tinha lá as vendas acontecendo por meio dos efeitos do evento de lançamento, do remarketing, e eu não via um time comercial atuando em cima da lista. E eu vi os masterminds, as conversas acontecendo, e eu vi o que eu fazia. Eu comecei em 2018. Eu tenho ação de venda para toda a lista ativa, agressiva de venda desde que a Black começou em 2018. Caralho, não, pera. Se você trabalha no digital e não entendeu o que o teste acabou de falar, é porque você nem merecia estar nesse mercado. Não, vou. O cara tem ação de venda ativa e agressiva para toda a base Toda. dele Toda. De todo o lançamento. mensalmente. É mensalmente? Se o cara virou lead, ele vai ser atacado algumas vezes no ano. Vamos pegar um exemplo. Vamos falar do início, porque eu não sei o nível de que estão as pessoas aqui. Eu fazia. Aqui a gente fala com a Vamos pegar galera que tá no meio do funil. no Não é nem meio, o que né? tá começando, nem a galera do Tá no topo. tá, É a beleza. galera que tá querendo Vamos fazer. pegar um lançamento meu padrão, tá? Onde a gente capta 3 mil leads, 4 mil leads. A gente capta ali de 3 a 6 mil leads numa média de um lançamento, depende do investimento, do custo por lead, que tá osso. Nem que eu, caraca, que eu fique com o dedo dormente. Apesar que hoje, né, tô contando histórias mais antigas, o WhatsApp hoje tá mais chato com Tá. bloqueios. Mas se eu fizesse um lançamento com 3 mil pessoas, as 3 mil pessoas iriam receber uma mensagem. Hoje tem AP oficial e tal, mas no dedo. Eu falava com toda a minha lista de lançamento, onde é natural 2 a 3% comprarem, que era a minha conversão média, mas os 97%, eles foram contactados, irmão. Não passa em branco, não. E o que eu via no Mastermind, para eu responder a tua pergunta? Ninguém atacava os 98%. Tipo assim, foda-se os 98%. Foda-se. Investir um tráfego, porra, uma grana do caramba com esse cara, eu não vou nem chegar para ele perguntar por que você não comprou? O mínimo que eu mereço desses 98 compradores é uma pesquisa do porquê da não compra. Na minha opinião, é o mínimo. Mas, pô, tem que ter uma ofertinha, tem que ter. Aí a gente foi evoluindo, né? Tô falando do meu primeiro lançamento, isso já acontecia. Eu, em 2020, eu tava ali indo para 2 anos de operação, eu falei, o meu dedo tá doendo. Meus lançamentos ficaram maiores.
eu, com uma empresa um pouco maior, tinha que dar conta de outras coisas. Foi quando eu em 2020. Estou falando de time de vendas hoje, 2024, 2025. Eu estou falando de 2020. Eu já tinha vendedor no meu time fazendo esse trabalho de falar com a lista toda, por WhatsApp e por ligação. Principalmente por ligação. Porque vendas, galera, se você tem vendedor que só fica no WhatsApp, você não tem um vendedor, desculpa. Desculpa. Você tem um cara que é tirador de pedido. Cara, não é. Então, a gente começou a fazer isso lá atrás, a gente viu o mercado não fazendo, o mercado hoje já está fazendo isso, então, para mim, o gargalo... A pergunta foi essa, né? Para voltar na pergunta. Qual é o gargalo? A tua operação vai gargalar se você não profissionalizar o seu time de venda para 2026. Ponto. Cara, é engraçado, né? Porque agora a gente tá falando de time comercial. Hoje, eu notei uma dificuldade na Tráfico SA, e eu vou ser bem vulnerável aqui, tá? Que o meu problema não era comercial. O meu problema era marketing. Tu acredita? Eu dividi aqui a Tráfico em 3 níveis. A gente tem marketing, a gente tem estratégia de funil e a gente tem comercial. O ano em que a gente mais cresceu, a gente era muito bom de marketing e de funil, e não tinha comercial. De uns anos para cá, a gente focou em funil e comercial. Esqueceu de quê? De marketing. Ah, Cadu, a Tráfico SA tá crescendo pra caramba. Você tá... Cara, eu sim, beleza. Mas eu percentualmente falando... Ah, Cadu, você quer... Pô, você tem uma empresa de múltiplos 8 dígitos. Você quer continuar crescendo na mesma velocidade que quando você faturava 7 dígitos? Por que não? Por que não? Por que não? E aí eu fui fazer o levantamento e o entendimento. Mano, você acredita que meu gargalo era marketing? É loucura, né? Isso. Você lembra que a gente tinha aquele desafio do 0 a 10 milhões, do 0 a 100 milhões? Aquilo era um brand do caramba pra gente, que a gente conseguia mostrar pra galera. Quanto que a gente trabalhava, o resultado que a gente gerava, quem que era bom, que eu tinha uma equipe, era uma série de coisas. Cara, eu parei de fazer aquilo, parei de fazer outras coisas, foquei em conteúdo, foquei... Mano, perdi marketing. Mas essa é a vida do empreendedor, irmão. Você focou em outras coisas que deram certo. É, então... não, lógico que a gente cresceu muito. Sim. Pô, a gente tinha uma empresa de 7 dígitos e hoje faturou 8. Só que eu olhei e disse assim, múltiplos 8. Então, o que é que eu olhei? Eu olhei assim, cara, o que é que eu posso fazer para voltar a ter um crescimento exponencial? E aí eu fiz o exame de consciência, eu dei os Ctrl+Zs necessários. Eu disse, caralho, por que que eu parei de fazer isso, mano? E aí, agora, olhando, deve ter alguém pensando a mesma coisa no comercial. Gente, o Testa usa comercial desde 2018. E tem gente falando que comercial é a sacada do momento. Não existe isso. Testa, eu vou fazer outra pergunta aqui, que essa é boa. Você meio que já trouxe isso. Mas foi o seguinte. O que foi a virada de chave do seu jogo para tornar o Testa ser o Testa de hoje? Rapaz, virada de jogo. Pensar com cabeça... Vou trazer uma frase, aquela frase da vovó. Tem aquelas frases da vovó? Que tua avó, teu avô, teu pai fala. Meu filho, nunca coloque todos os ovos na mesma cesta. Essa é boa. Beleza? A frase é essa, aí eu vou trazer para você, quando chega num nível do primeiro sucesso, que foi o que eu falei em algum momento aqui, você precisa construir um ecossistema em cima do primeiro sucesso, de alguma forma. E o primeiro sucesso, ele pode te abrir várias vertentes dentro daquela mesma linha. Lembra que eu falei aqui em algum momento que tem o teste do mercado financeiro, o teste do mercado digital? São vertentes totalmente diferentes, tá? Só que, muitas vezes, a gente acaba, por vários motivos, ficando com a cabeça naquele primeiro sucesso, naquele primeiro sucesso, naquele primeiro sucesso. E tá tudo bem, não tem nada de errado você focar naquilo. Mas, muitas vezes, você pode ter passado do tempo de aproveitar em criar outras coisas a partir daquilo, outras frentes, aquilo virar um ecossistema e você melhorar o todo de alguma forma. Porque por muitos anos, como eu falei, foi a Black Bankers, mas aí
eu sendo uma grande referência na Black Bankers, um tipo de produtor digital muito relevante, e eu não dando atenção para quem batia na minha porta e fala, cara, me ensina a ser um produtor digital igual a você. Eu dei muito não, irmão. Eu dei não em gente que, por exemplo, hoje tá no Major League Society, lá do Flávio Augusto. Eu dei não pro cara. E o cara cresceu pra caramba. Eu falo, pô, vacilei, hein? Já pega esse cara aí, poderia até ser sócio do negócio. Vacilei. E tá tudo bem, beleza. Fala pra frente. Não me arrependo, mas, pô, peraí, deixa eu corrigir essa rota. E aí eu observei que a gente tem que fazer essa construção dos ovos em mais cestas, que você se fortalece muito em vários fatores. Empresarialmente falando, você fortalece a sua pessoa física, você fortalece várias coisas. E uma das coisas que é interessante, né? Quando você cria um ecossistema, com base no primeiro sucesso que você teve, ou com a empresa, a solidez da sua empresa, você consegue ter exponencial o crescimento dela. Por quê? Porque você não está fazendo algo que você não tem habilidade ou que você não sabe. Fica mais fácil, parece os próximos passos. Eu vou dar só um exemplo. Falei pouco dela aqui, mas das empresas que eu falei do nicho de bares e restaurantes. Ela existe há só um ano. Um ano. A gente já faturou como infoproduto quase 2 milhões. Quase 2 milhões. E aí já está nascendo a escola da saideira e escola do delivery. Escola da saideira, bar e restaurante. Escola do delivery, operações de delivery. Já está nascendo, a partir disso, o Saideira Tech. Porque todo bar e todo restaurante tem lá o sistema de caixa, pode estar recebendo um atendimento por menu digital, tem que fazer gestão de estoque, gestão financeira. Esse aplicativo do Saideira Tech vai vir para o mercado para a gente poder vender para o bar e restaurante. Eu vendo para o meu mentorado, eu posso prospectar o próprio bar e restaurante, para tu ver um infoproduto, nasceu uma tecnologia. Da tecnologia, nasceu outro braço, que eu falei contigo no carro. Porque os bares e restaurantes que são mentorados nossos descobrem que precisa fazer marketing. O que eles fazem? Vão buscar uma agência de tráfego especialista em bar e restaurante. Falei, a gente vai ter uma agência de tráfego exclusiva para bares e restaurantes da Escola da Saideira. Então, o Testa, que era um bancário, mas aprendeu de digital, acabou indo para o mercado de bares e restaurantes, que desse mercado já nasce uma empresa de tecnologia, uma empresa de agência de marketing e que pode virar outras coisas. Eu vou dar um exemplo legal, que acho que fica para todo mundo e fica... Eu não sei se você já tem patrocinador de podcast. Lá na Saideira... Temos sim. Inclusive, vamos já falar dele. Então fala aí, faz o jabá aí, pô. Temos aqui o Rubla. Boa. Plataforma Rubla. Se você quer entrar no mercado digital, chama a Rubla. Diz que viu aqui no TSA Cash que eles têm uma condição especial para você que é infoprodutor ou que é prestador de serviço no mercado digital. Ó, chama lá o pessoal da Rubla. Boa. Lá na Saideira, com quem a gente fala? Donos de bares e restaurantes. Quem é interessante? Quem quer falar com o dono de bar e restaurante? É só eu como mentoria? Não. As cervejarias querem falar. As marcas de carne bovina, carne frango, quer falar. As maquininhas de cartão quer falar. As marcas de mesas e cadeiras quer falar. Ah, vocês querem falar? Patrocina meu podcast. Vem pra cá. Então, olha o que o conceito de ecossistema pode fazer com o teu infoproduto. Agora, você está nesse nível profissional e intencional de ações ou você é um lançamenteiro? Que é o que a gente já falou isso aqui, inclusive em outros podcasts. As pessoas acham que eu ter uma empresa é uma empresa de lançamento. Não, o lançamento é uma ação de vendas. Sim. Perpétua é uma ação de venda. Você é um business, você é um negócio, você tem que olhar para múltiplas frentes. Cadu, mas é difícil, eu não dominei nem a estratégia de venda ainda. Perfeito. Então, tente dominar o mínimo possível, contrate equipes que vão te ajudar a dominar isso e olhe para o seu negócio. Contrate a Tráfego SA para fazer o teu marketing e seu tráfego, pô. Tamo aí. Testinha, vamos entrar agora no bate-bola final. Boa. E esse momento, ele é bem interessante, pode-se dizer. Porque é o seguinte, esse bate-bola final, ele contempla duas coisas. Primeiro, eu quero saber sua visão sobre algumas coisas. E eu quero saber o que é que você enxerga para o futuro. Rapaz. Isso é bom. Vamos lá. Primeira pergunta.
É aquele bate-bola de que de Você tem que responder em uma frase. uma frase, tá? Em uma frase, certo? Boa. Você quer que eu comece pela mais difícil ou pela mais fácil? Vai pelo mais fácil que eu vou aquecendo, vai. Pronto, vai. Daqui a 10 anos, o que o Testa vê para o mercado de bancário? Bancário? Eu vejo que a IA, a tecnologia, vai substituir mais do que já está substituindo. A pandemia revolucionou muito o mercado. Você está aqui no Piauí, né? Alguém do interior do Piauí é totalmente bancarizado de forma digital, né? E a pandemia acelerou isso. Então, isso aconteceria em anos. A pandemia já fez esse movimento, né? E não tinha IA. Então, era só um movimento de digitalização e isso já influenciou o que, se você for ver aí nas notícias, mais de 3.000 agências fechadas nos últimos 3 anos. Então, em 10 anos, eu vejo sim ainda agências bancárias, mas só vejo ali pessoas preparadas para uma coisa, fazer negócio. Então, aquele bancário que só atende, aquele bancário do atendimento, não precisa o atendimento, ele é todo aqui, ó, no telefone, digitalizado. Então, eu vejo ainda a existência de agências bancárias, mas um corte de profissionais muito grande, onde parte deles vão trabalhar em plataformas digitais para contato telefônico, contato via reuniões, videoconferência, e outras pessoas nessas agências, lojas físicas, mas um mercado bem mais reduzido, cara, mas bem mais mesmo, assim. E para o mercado de infoproduto? 10 anos. Porra, 10 anos é distante. A gente vive um mercado com um nível de mudança muito abrupto. Mas o que é que você enxerga assim que vai fazer a diferença? A diferença, assim, daqui a 10 anos. O que é que você olha que vai... 10 anos para o mercado digital. Eu vejo um movimento de share of wallet mais absurdo. Conte mais sobre isso aí, que agora Tá, eu fiquei vou dar um interessado. exemplo. Meu, FGV é gigante, concorda comigo? Sim, Eu tiro o cliente da FGV hoje. faz sentido. Sacou? Isso eu dei um exemplo no meu mundinho, tá? A outra é até para o mercado financeiro. Um banco digital novo, mas que faz uma boa estratégia de marketing, de pertencimento, como o Nubank, que era apelidado como o roxinho do prejuízo, já é uma empresa bilionária hoje. Ou seja, tirou o share of wallet de um grande. Eu acho que esse movimento ele vai ser muito maior daqui em diante, em todos os setores. Porque quando a gente fala de digital, o Nubank é um banco digital. Nós somos produtores digitais. Mas tudo vai, de alguma forma, ser digital. Em tudo, na educação, nos serviços, em tudo. Então, eu vejo um movimento do... Como é que é? Golias e... Como é que é o Davi e Golias. O Davi e Golias vai ser um negócio assim, absurdo que vai acontecer. Você vai ver um pequeno dando um trabalho muito grande pro gigante. É isso. Sentido. É E isso. já rola, né? Isso já rola, só que eu vejo isso assim... chegando a níveis absurdos, de tipo assim, de gigantes indo pra puta que pariu por um efeito de um pequeno. Literalmente um efeito, como é que se chama mesmo? Do Sardinha, tô esquecendo os nomes tudo aqui. Do Sardinha? Ah, cara, que tem que fala do efeito Sardinha, sei lá, acho que... Depois a gente procura. Depois a gente procura no Google aí. Procura Mas, no Google. que seja, é um efeito de muitos pequenos conseguindo pegar a coisa dos grandes, ou então um pequeno se tornando muito grande. E, por exemplo, o IA permite isso. Já tem aí teses de empresas de 2, 3 funcionários, 4, Que são unicórnios. que são unicórnios. Então, cara, é isso que eu vejo. Isso é bom. Eu fiz essa pergunta aqui. Pergunta difícil, hein, pô? Difícil essa aí. Essa pergunta é boa. O que você fez em 2025 que não vai ser necessário em 2026? Que eu fiz em 25, que não é necessário para 26. Todo mundo que eu faço a pergunta, ela é uma pergunta que instiga. Porque, na verdade, o que a gente pensa, assim, de 2025, cara, fiz coisas... Cara, eu, particularmente, eu sei. Cadu, eu tenho várias coisas que eu vou fazer em 2025, ou que eu vou fazer em 2020, que eu fiz em 2025, que eu não vou fazer em 2026. Entendeu? Uma delas é a minha produção de conteúdo ser extremamente nichada. Eu vou deixar de ter essa... Boa. Vou falar sobre isso, sobre conteúdo. Viralizar, cara. Você viralizou muito? Mais ou menos. Foi mesmo, teve uns... Teve uns que, assim...
Você vê uma internet hoje, existem grandes infoprodutores e que o nome do produto é Viral. viral. Irmão, eu acho isso, eu acho isso muito. é, Ai, galera, desculpa, tem alguns que eu gosto que eu vou falar isso, mas, cara, não é enganar trouxa, mas, tipo assim, Desnecessário. desnecessário, cara. Desnecessário. Eu acho que eu falo isso porque, como eu sou um cara de mercados subnichados, então eu entendi que é muito importante você saber falar com quem você quer falar. E quando você joga uma estratégia generalista e de alguma forma, Viral, em é? algum dos nossos negócios, dos meus que eu falei, você acaba rompendo a bolha, rompendo a barreira, eu vou dar um exemplo de novo da escola da saideira. Por que o nome é escola da saideira? Porque a essência que fez eles serem os fodas do que eles são hoje é dar saideira sem o cliente pedir. E isso ser um efeito surpresa para o cliente. Aí o cliente posta na rede social, fala para um amigo, e aí ele volta e traz o amigo depois. Essa é a essência do porquê que eles se tornaram grandes donos de bares e restaurantes. Aí a gente faz o post na internet. O dono de bar que não dá saideira não é dono de bar. Aí o que acontece? Primeiro, que é um movimento bom. Um monte de gente discorda. Não, se eu der saideira, eu vou ter prejuízo no final das contas. Só que acontece o seguinte, sabe quem vem pro post? O cliente do bar. Cliente final. O cliente B2C. final, ele comenta assim, aonde é esse bar que eu quero ir? Aí minha base fica toda poluída. E você mexe com tráfego, você sabe. Base poluída, para você encomendar um lookalike, fudeu. Aí eu falava assim, caralho, por que essa merda bateu 1 milhão de views? Eu não queria que batesse 1 milhão de views. Porque você quis dar a saideira. Então, esse conceito da viralização, ele é muito perigoso quando você pensa com vertente de negócio. Só que tem gente que quer vir pra internet pra ser famoso, irmão, não pra ter negócio, entendeu? Dá pra ter negócio e ser famoso. A famosidade nem significa ganhar dinheiro. Não significa. E E eu, nem a fama. e eu é acho a que... famosidade. Tem que tomar cuidado com essa. Então, assim, eu acho que... Não sei se tanto pra mim, porque eu não viralizei tanto, mas viralizei e isso virou um exemplo pra mim. Porque a gente quis, por exemplo, fazer estratégias de lookalike, a gente não podia. Porque isso poluiu muito o meu público. Então, eu me delimito nas minhas estratégias de tráfego. Uhum. Então, não pretendo repetir isso ano que vem. Só que eu não fiz tanto isso. Só que tem gente que está aqui assistindo que vive disso. Vive procurando o vídeo viral. Cuidado aí. Inclusive, é uma das coisas que eu mais falo. Você tem que falar com sua audiência. Até na hora que você for fazer um conteúdo, quando eu digo assim, eu não vou fazer conteúdo tão nichado. Eu não vou falar mais só de tráfego. Eu vou ter outras linhas de conteúdo. Mas tudo meu vai ser voltado para digital. Porque é o que eu vivo, é o que eu tenho, a minha empresa é disso. Só que eu ainda consigo ter mais flexibilidade de alcance em outros mercados. Por quê? Porque eu atendo todo mundo. Todo tipo de negócio. Entendeu? Então, mas nem todo mundo é assim. Então, eu acho que as pessoas têm que ter esse cuidado. Tem que ter esse cuidado. Para finalizar, papai, Manda. essa é diferente de outras que eu já fiz aqui. Qual erro que você não vai cometer em 2026 que você cometeu em 25? Porque deixar de fazer uma coisa nem sempre é um erro. Mas um erro, aí eu quero saber o que é que você errou em 2025 para não cometer em 2026. As pessoas precisam muito de você, como precisam muito de mim. E quando eu falo as pessoas, são as pessoas. Isso aqui, ó, da Traffic SA, da Black Bankers. Então eu acho que eu devo me dedicar mais às pessoas que estão no meu time no próximo ano. Boa. Porque eu já melhorei isso de 24 para 25. E eu vi que já teve mudanças e melhorias. Evolução. Só que eu tenho como um dever de casa, eu olho, avalio, eu falo, que nem você avaliou e falou assim, pô, não fiz o suficiente. Eu acho que se eu me dedicar mais a isso, eu vou criar uma fábrica de Rafaéis Testa. E como o Cadu cria os mini Caduzinhos, né? Só que eu acho que o legal, quando isso acontece, é você não fabricar um mini Cadu. É você fazer
um Big Elmer. Certo. Entendeu? É a sua evolução. Não é você, com não ida- é com você fazer identidade ninguém ser de- igual a você, mas é Isso. você fazer a pessoa ser muito mais foda do que ela é. Exato. Mas isso tem influência do quanto você se dedicou a ela. É a sua evolução, e não tô dizendo eu transformar as pessoas em super Cadu, é a pessoa ser, eu transformar o testa num super, No super testa. testa, no super Elmer, no super Biel. E, porra, e você vê isso muito aqui, né? Tu vê os meninos. É. Eu conheci os dois, o Biel e o Elmer, há 3, 4 anos atrás. Quantos meninos evoluíram assim, Voando. absurdamente. Isso é muito legal. Inclusive, parabéns por essa liderança. E é porque isso, cara. O que eu vejo do mercado digital é que as pessoas entendem que trabalhar online é delargar pessoas. Não é. E não é, não. Não é. É ao contrário. É para o online funcionar, você precisa ter mais perto delas. Mas aí, para deixar a resposta completa, hoje eu ainda tenho uma função de CEO, que é esse cara. Eu tenho a função de estrategista e eu tenho a função na Black Bankers, por exemplo, de expert. Então, o que eu pretendo fazer ano que vem, para eu ter mais tempo para as pessoas, é alguma dessas coisas aqui não ser feitas pelo teste. É difícil, tá? É difícil. Aí eu vou ter que escolher, porque, tipo assim, na Black Bankers, me substituir como expert é praticamente impossível. Sim. Agora, alguém pode me substituir como estrategista? Sim. Alguém pode me substituir como CEO? Sim. Desde que eu entenda que se isso acontecer, Vai ser muito melhor. vai ser melhor, mas eu não posso perder a essência de mesmo que eu fique só como expert. Mas saber que eu ensinar as pessoas tem muito valor também. Independente se eu estou na cadeira de estratégia de CEO. Então, acho que essa vai ser a parada, entendeu? Eu achar essas pessoas para tocar essas posições, mas eu não deixar de formar pessoas mesmo não estando nas cadeiras. É isso. A maior virtude da Tráfico SA não é a quantidade de resultado que ela gera para os clientes dela, nem a quantidade de resultado que ela gera para ela. É a quantidade de transformação que a gente consegue gerar para as pessoas que passam por aqui, sejam pessoas que trabalham aqui ou pessoas que são clientes nossos ou clientes dos nossos clientes. É isso, irmão. Então, isso é uma das coisas que eu mais me orgulho de fazer e de ter, porque eu tenho absolutamente certeza que todo mundo que passou pela vida da Tráfico SA, que passou pela Tráfico SA como cliente, como pessoa, ou como cliente dos meus clientes, Foi transformado. foi transformado. Muito bom. É Então, isso isso é uma das virtudes que eu tenho como CEO. Isso não tá aqui, tem uns, você tá aqui, tem uns mandamentos, mas isso não tá aqui. Depois o editor coloca ali, ó. Coloca ali, editor. Tá aqui em cima Os da gente mandamentos ali, aqui. ó. Maneiro. Mas, Testinha, primeiro eu quero te agradecer, irmão. Que papo bom do caramba. Tomara que o nosso Vasco seja campeão. E, ó, você que tá acompanhando, a gente vai deixar aqui embaixo as redes sociais do Testa para você acompanhar, a rede social da Black Bank. E eu tenho uma pergunta final para você. Quero que você deixe aqui embaixo qual das dicas que você mais gostou que esse cara passou. Porque Eu foram. não quero saber a fofoca lá que eu contei, cara. Ah, mas a fofoca, irmão. A fofoca a gente vai contar em outro episódio. Boa. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu, tamo junto. Chama! Chama!